Boa noite, Deus te abençoe. Você que nos alegra muito com a sua visita, Deus abençoe você. Você que está nos assistindo aí na internet, Deus abençoe grandemente você. Que a graça, a paz, a presença de Jesus possa estar confortando, abençoando você nesta noite. E eu e você possamos estar aqui com nossa mente totalmente voltada, concentrada em Deus, porque Ele é digno de ser louvado, adorado e exaltado por nós. Assentado mesmo como você está, abra aí sua Bíblia, Salmo 138. Salmo 138. Nesse momento que nos colocamos diante de Deus para louvá-lo, para reconhecer que Ele é digno de glória, de honra, de louvor. Vamos fazer a leitura desse texto. Acompanhe aí, por favor, Salmo 138. Render-te graças, Senhor, de todo o meu coração, na presença dos poderosos, te cantarei louvores. Prostrar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome, por causa da tua misericórdia e da tua verdade, pois magnificaste acima de tudo o teu nome e a tua palavra. No dia em que eu clamei, tu me acudiste e alentaste a força da minha alma. Render-te-ão graças ao Senhor todos os reis da terra, quando ouvir as palavras da tua boca. E cantarão nos caminhos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. O Senhor é excelso, contudo atenta para os humildes, os soberbos Ele nos conhece de longe. Se ando em meio à tribulação, tu me refazes a vida, estende a mão contra a ira dos meus inimigos, a tua destra me salva. O que a mim me concerne, o Senhor levará por bom termo. A tua misericórdia, ó Senhor, dura para sempre. Não desampares as obras das tuas mãos. Eu tenho certeza absoluta que se você e eu pararmos um pouquinho agora, vamos ter algo para agradecer a Deus. Eu tenho algo para agradecer a Deus hoje à noite, vou fazê-lo por bênção recebida. E eu tenho certeza que você também tem a sua bênção para agradecer a Deus, para louvar a Ele. Então pare um pouquinho, feche seus olhos, louve ao Senhor, diga para Ele o quanto você é grato por tudo aquilo que Ele tem feito na sua vida. Eu, após alguns instantes, vou pedir o diácono, o presbítero Anderson, para estar louvando a Deus em oração e agradecendo a Deus pelas bênçãos que Ele tem nos dado. Eterno Deus, nosso amado Pai, tão maravilhoso, Deus, por poder desfrutar, Pai, da tua graça sobre as nossas vidas, nos acolhendo mais uma vez nesse dia, Pai. Sobre tudo que ocorreu nesse dia, temos em tuas mãos, ó Pai, nos direcionando, nos fortalecendo, nos guiando. Por isso estamos aqui, Pai. A razão de estarmos aqui é poder cultuar o teu nome, exaltá-lo, louvá-lo, engrandecer-lo, ó Pai, ser alcançado através da tua palavra. Abençoa esta igreja grandemente, ó Pai, fortalece-nos sempre na tua presença. Em nome de Jesus, amém. Amém. Esse Deus abençoador, esse Deus bondoso, esse Deus que se compadece de nós, é um Deus que é capaz de reconhecer as nossas limitações, as nossas fraquezas, um Deus capaz de nos restaurar, nos abençoar, nos renovar. E eu e você podemos nos achegar a Deus na certeza de mesmo que tenhamos feito algo que tenha entristecido a Ele, se tivermos com o nosso coração contrito, quebrantado, Ele é um Deus misericordioso e perdoador. Abra aí sua Bíblia, por favor, Salmo 130. Nesse momento que queremos também parar um pouco e dizer para Deus que falhamos muitas vezes, erramos, pecamos, mas que nos arrependemos e pedimos a Ele o perdão.
Salmo 130. Acompanhe a leitura. Das profundezas clamo a ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertas teus ouvidos às minhas súplicas. Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão para que te temam. Aguarde o Senhor. A minha alma o aguarda. Eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Mais do que os guardas pelo romper da manhã. Espera Israel ao Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele copiosa redenção. É ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. É esse Deus, Redentor, Salvador, que eu e você podemos nos achegar a ele, pedir a ele perdão, misericórdia, a compaixão dele para conosco. Então pare um pouquinho, feche seus olhos. Depois de alguns instantes, vou pedir à nossa irmã Raquel, que está orando, pedir a Deus o perdão pelos nossos pecados. Senhor nosso Deus, estamos aqui para a tua presença, na tua grandeza, Senhor, conhecendo só tu és o Senhor das nossas vidas, Pai. Obrigado, Deus, por esse domingo. Nós estamos aqui diante de ti para pedir, Senhor, perdão por todos os nossos pecados, Senhor. Tu és misericordioso, tu és o nosso Pai. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Estamos aqui para pedir perdão. Obrigado por tudo que tu tens feito nas nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus, essa oração que eu faço. Amém. A Bíblia nos promete que ainda que nossos pecados sejam vermelhos como carmesim, ainda que eles sejam vermelhos como escarlate, Deus é capaz de torná-los brancos como a neve, porque o perdão nos limpa, nos purifica. Você está perdoado em nome de Jesus. Você que se colocou diante dele, pediu a ele que te perdoasse, ele te perdoou. Você está leve, sem culpa, sem nada que possa condená-lo, porque o sangue de Jesus garante isso, a morte de Jesus garante isso para você e para mim. E estamos leves, puros, sem pecado, nós podemos nos aproximar de Deus sem temor, sem restrições, sem apreensões, sem ter algo que nos envergonhar. E podemos adorá-lo com todo o nosso coração, com todo o nosso ser. Nós vamos fazer isso agora. Nosso ministério de louvor vai nos conduzir em adoração a esse Deus tão maravilhoso, tão glorioso, bondoso que é o Senhor. A Bíblia nos diz que os nossos pecados já foram perdoados e comprados na cruz. Mas ela também diz que nós precisamos reconhecê-los e pedir perdão a Deus por cada vez. Então vamos pedir nessa noite que o Senhor faça chover sobre nós perdão e graça.
podemos nos colocar diante dele em adoração, dizer coisas que sentimos no nosso coração em relação a ele. É o Deus a qual devemos consagrar todo o nosso ser, colocar todo o nosso potencial, toda a nossa capacidade, todo o nosso recurso à sua disposição, para que o reino dele seja engrandecido, para que a obra dele seja expandida. E eu e você o adoramos com todo o nosso ser, com a completude da nossa vida. E nós também colocamos à disposição dele aquilo que reconhecemos que ele tem nos dado, que é fruto do nosso trabalho, e então consagramos a ele o que pertence a Deus, que é o nosso dízimo, a qual ele é digno de ser louvado através dele por nós. Nós reconhecemos que tudo que temos, tudo que somos, tudo que alcançamos, temos, somos, alcançamos, graças ao Senhor. Então, se nessa noite você veio com seu coração agradecido pelas providências de Deus para a sua vida, o sustento que Ele tem dado, você veio para consagrar a Deus o seu dízimo, louvá-lo também com a sua oferta. Enquanto estivermos louvando o Senhor, faça isso com o coração alegre. A Bíblia chega mesmo a dizer que aquele que dá com alegria, como o sol brilha. O sol tem o seu vigor, tem o seu resplendor, e deve ser algo de grande gozo para nós, alegria para a nossa vida, podermos contribuir com o reino de Deus. Então, louve ao Senhor e materialize isso também no seu dízimo, com a sua fé. Esse é o momento também que a gente para um pouco e diz a Deus obrigado por tudo que temos alcançado, tudo que temos recebido. E se você tem algo para dizer a Deus,
obrigado. Você tem a oportunidade de estar conosco aqui para fazer isso. Eu quero agradecer a Deus. Essa semana, meu contrato como psicólogo clínico do Estado foi renovado por mais 2 anos. Passamos mais uma vez pelo processo seletivo e então fomos assim reconduzidos para mais uma temporada, atendendo e ajudando pessoas aqui no nosso município. E eu sou grato a Deus porque Deus tem nos dado a capacidade humana para ajudar pessoas no campo da saúde mental, e nós já fazemos isso aqui na cidade há 5 anos e vamos ter mais 2 anos exercendo isso no campo do poder público, do SUS, e também como nós já fazemos há mais de 17 anos no nosso consultório. Então você pode colocar essa peça para a gente agradecer a Deus pelos dízimos e ofertas. Eu pedi aqui para o presbítero Tiago, aqui à frente, para a gente orar. E eu vou estar aqui à frente do meu coração agradecido a Deus. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Deus, por mais uma vez estarmos aqui na Tua casa, Deus, para te prestar culto e louvores a Ti, porque só a Ti é merecedor de toda a honra e toda a glória. Vem estar agora neste momento, Deus, com esses pedidos aqui, Deus. Vem estar com o pastor abençoando a vida dele, Deus, a sua família, Deus. Vem estar, Deus, com essa igreja, Deus, com cada pedido, Deus, que o Senhor sabe. Vem estar também abençoando, Deus, cada um presente. Esteja também abençoando aqueles que não puderam vir esta noite. E o Senhor também esteja, Deus, abençoando a Deus amado, esteja também abençoando esses dízimos e essas ofertas, Deus, que foram depositadas aqui na frente dos ofertas. Que essas ofertas e esses dízimos sejam para a tua obra, Deus. Ó Deus amado, muito obrigado mais uma vez por tudo que o Senhor tem nos feito e nos dado. Esta oração que nós fazemos em seu santo nome. Amém. Amém. Deus abençoe, pode se sentar. Nosso ministério agora pode ainda nos conduzindo em adoração a Deus. Essa canção diz que o nosso Deus é sobre todas as coisas. Através dele, todas as coisas foram criadas. Porque dele, para ele, são todas as coisas dos céus e da terra. E nós vamos cantar esses cantos. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é Senhor sobre a criação. Pois dele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra.
Abra sua Bíblia, por favor. Gênesis capítulo 3, verso 8 a 15. Gênesis capítulo 3, verso 8 a 15. E enquanto você localiza o texto da nossa criançada bonita, porque aqui, tia Laíde, vai estar ministrando elas. Fala para nós aí, tia Laíde. Nosso Deus, nosso Pai, nós te damos graças pelo seu nome, pela vida das crianças, neste momento que nós podemos meditar com a palavra, que o Senhor possa tirar essa criação e edificar os céus. Nos abençoe, porque é a nossa oração, Pai, em nome de Jesus. Amém. Gênesis capítulo 3, verso 8 a 15. Deus ele faz 3 perguntas ao homem que havia caído, se afastado, se distanciado da sua vontade. E essas 3 perguntas que Deus faz a Adão e Eva, elas são muito oportunas, muito propícias para nós nesse momento de vida, de história em que nós nos encontramos. Abra aí Gênesis capítulo 3, verso 8 a 15. Gênesis capítulo 3, versículos 8 até o verso 15. Quando ouviram a voz de Deus que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: que te fazes saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei e não comestes? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que fizeste, maldita és em todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás o pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos, te glorificamos, te agradecemos, Senhor, pela tua infinita graça, tua infinita bondade para conosco. E te louvamos, ó Deus, porque tu és o Deus que fala. Tu és o Deus que fala conosco. Tu és o Deus que nos dá oportunidade para uma reflexão. Tu nos dás a oportunidade para ouvir o que o Senhor tem para nós. E nós te bendizemos, Senhor, porque a tua bondade, a tua fidelidade é uma realidade em nossa vida. Nós te bendizemos, te exaltamos, em nome de Jesus. Amém. O livro de Gênesis, irmãos, é o livro da Bíblia que conta sobre a origem do mundo e a origem de todas as coisas. Ela nos revela, obrigado, o plano de Deus para a nossa vida, para a vida da humanidade. O livro de Gênesis, ele faz parte de um conjunto inicial de 5 livros, que é o Pentateuco: Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. O livro de Gênesis nos traz a origem de tudo. O nome Gênesis significa princípio, origem.
O livro ele está descrito em alguns blocos importantes. Do capítulo 1 ao capítulo 2, a criação do mundo e do homem. Do capítulo 3 a 5, a queda da humanidade. Capítulo 6 a 11, a história de Noé, onde Deus ele recomeça um novo momento na história da humanidade. Os versículos, capítulo 12 a 23, a história do patriarca, daquele a qual Deus escolhera, e de sua descendência traria o povo de Deus, a nação de Deus. Do capítulo 24 ao 26, a história de Isaac. Do capítulo 27 até o capítulo 36, a história de Jacó. E do capítulo 37 a 50, a história de José. Ele traz no livro de Gênesis relatos importantes, fundamentais para a nossa vida. O livro de Gênesis, ele nos traz a história dos primeiros atos ilícitos cometidos pelo homem. Ela nos apresenta o primeiro pecado cometido pelo homem, Adão, que desobedece a Deus, a qual Deus dissera para ele que ele poderia comer de toda a árvore do jardim, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele não deveria comer. Ela nos traz a primeira profecia bíblica, quando Deus declara para Adão e Eva, em Gênesis 3,15, que ele viria alguém, um homem nascido de mulher, que pisaria a cabeça da serpente e traria a vitória, a redenção para a humanidade. Ele nos traz a história do primeiro ciúmes manifestado no coração humano, quando Abel tem ciúmes do seu irmão Caim, que oferece uma oferta a Deus e Deus se agrada, e ele então o mata. A Bíblia nos apresenta a história do primeiro homicídio. Abel foi o primeiro homicida da história da humanidade, a qual ele comete o primeiro crime na história humana, matando seu irmão. Ela nos apresenta a primeira bigania da história da humanidade, o primeiro relato de um homem que se casa com duas mulheres, Lameque, em Gênesis 4,19. Ele nos narra a primeira construção de um transatlântico, de um grande navio, quando Deus orienta Noé a construir uma arca. Ele nos apresenta a construção do primeiro arranha-céu da história da humanidade, quando é construído a Torre de Babel. Ele nos apresenta as primeiras guerras na história humana, quando 4 reis vão lutar contra 5 reis. Gênesis 14, 1 a 3. Ele nos apresenta o primeiro sequestro de pessoas na história da humanidade, quando o sobrinho de Abraão é sequestrado por um povo guerreiro e é levado preso. Ló é aprisionado e levado preso, sequestrado da sua cidade, da sua terra. Ele nos revela o primeiro concubinato na história da humanidade, quando Abraão toma uma escrava sua como concubina, porque sua esposa não podia gerar filhos, e então ele se une a Agar e ela lhe dá um filho chamado Ismael. O livro apresenta a primeira aparição de Deus na história da humanidade de forma humana, quando Deus, na forma de um homem, com 2 anjos, vão visitar Abraão em sua casa e o avisam que ele vai ser pai. Gênesis 18, 1 a 3. Nós encontramos a primeira manifestação homossexual na história da humanidade, em Gênesis 19, 5 a 6, quando homens de Sodoma e Gomorra querem fazer sexo com anjos que vão à casa de Ló. Nós encontramos o primeiro relato no livro de Gênesis de um filho que trapaceia contra o seu pai para ter a bênção dele, e nós encontramos então Jacó enganando seu pai, que estava com a visão turva, já não enxergando muito bem, e ele se passa pelo seu irmão para roubar a bênção dele. Nós encontramos a primeira luta física do homem com Deus, quando Jacó luta com o anjo de Deus, com a manifestação teofânica de Deus no Velho
nós encontramos no primeiro relato de cobiça sexual de uma mulher com um homem que o leva a ser preso injustamente. A mulher de Potifar, que cobiça José, que deseja fazer sexo com ele, e por ele negar isso, ela o acusa injustamente e ele é aprisionado. O livro de Gênesis nos apresenta a primeira venda de uma pessoa humana como escravo, quando os irmãos de José o vendem como escravo para os amalequitas. Nós encontramos estes relatos para nos deixar claro como todas as coisas surgiram. A Bíblia, a palavra de Deus, nos apresenta em Gênesis, pela primeira vez, um Deus que fala, um Deus que se comunica, um Deus que tem verbalização. Deus diz: haja luz, e haja luz. Ele diz: haja expansão no meio das águas, e haja separação entre a terra seca. E assim houve. Ele disse: ajunte-se as águas debaixo do céu num lugar, e apareçam assim, e isso ocorreu. Ele disse: produz a terra ervas que dê semente, árvores frutíferas segundo a sua espécie, cuja semente está nela sobre a terra. E assim foi. Ele disse: haja luminares na expansão dos céus, para ver a separação entre dia e noite, o sol para iluminar o dia e a lua para iluminar a noite. E assim foi. Ele disse: produz as águas abundantemente, répteis de alma vivente sobre a face das águas se expandam. E assim ocorreu. Ele disse: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E Deus o criou. Deus falou com Adão, Noé. Deus falou com Noé. Deus falou com Abraão. Deus falou com Moisés no meio da sarça ardente. Deus falou com Samuel, o chamando para o ministério de profeta, de sacerdote e de rei. Gênesis, que é o livro que nos narra o início de todas as coisas, a origem de todas as coisas, o princípio de todas as coisas, nos apresenta um Deus que fala. Mas é em Gênesis 3 que nós encontramos um Deus não apenas que fala, mas um Deus que é capaz de fazer perguntas ao homem. No capítulo 1 de Gênesis, nós encontramos a revelação desse Deus que fala, que pela sua palavra torna todas as coisas existentes. Ao longo de Gênesis encontramos as manifestações desse Deus. Mas em Gênesis 3 nós encontramos um Deus que faz perguntas. E são as primeiras perguntas narradas nas segundas Escrituras que Deus faz à humanidade. O contexto desse Deus que está falando aqui em Gênesis 3 é o contexto de um Deus que vai ao encontro do homem que desobedece a Ele, que vai contra a sua palavra. Deus vira para Adão e diz: de toda árvore do jardim comereis livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comereis, porque no dia que dela comerdes, certamente morrereis. E Adão então desobedece, ele e sua esposa Eva comem o fruto da árvore proibida. E eles sofrem as consequências disso. Olham para si, percebem que estão nus, têm vergonha do seu corpo, se escondem atrás das árvores do jardim, quando ouvem a voz de Deus. E Deus então vai ao encontro desse homem e faz a ele 3 perguntas. Deus também te traz hoje à noite aqui, Deus te dá a oportunidade de nos ver e nos ouvir pela transmissão
deste culto, e ele também faz a você essas mesmas 3 perguntas que ele faz a Adão e a Eva no Éden. A primeira pergunta que Deus faz a eles está no verso 9 do capítulo 3, e ele vira para Adão e diz: Adão, onde estás? Essa pergunta revela a Adão a sua condição espiritual em relação a Deus. Essa expressão, onde está, não está no sentido posicional, geográfico. Deus sabia muito bem aonde Adão estava. Ele estava no Éden, escondido nas árvores do jardim. Mas essa pergunta de Deus para Adão não está se relacionando ao espaço físico dele, mas está em relação à condição espiritual de Adão agora, pós-desobediência a Deus, em relação a Deus. A relação antes da queda de Adão com Deus era uma relação perfeita, era uma relação de intimidade, uma relação pura, totalmente perfeita. Mas agora, após a queda, a consequência é que essa relação está afetada. A pergunta feita a Adão, ela o leva a uma reflexão. Deus, ele não censura Adão. Deus não recrimina Adão. Deus não julga Adão, porque ele já está julgado. Deus havia dito para ele que no dia em que ele comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele morreria. A morte que Deus se referia não é uma morte física, mas uma morte espiritual. E agora Adão está com medo de Deus. Nunca, até esse momento, Adão tivera medo de Deus. Nunca, até esse momento, Adão havia se escondido, fugido, se esquivado de Deus. Mas agora, após ele desobedecer a palavra de Deus, ele está com medo, ele está arredio, ele está distante de Deus. E Deus, ele não o condena por isso. Deus não o recrimina por isso. E Deus o leva a fazer contato consigo mesmo e a perceber o quanto agora ele está distante dele. A Bíblia diz que Deus, ele não tem prazer na morte do ímpio, que ele não veio a este mundo para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Deus, ele quer nos dar a oportunidade de uma reflexão em nossa vida. Deus quer nos dar a oportunidade de fazermos uma autoanálise. Deus dá a Adão agora a oportunidade de refletir sobre si mesmo. E é pela primeira vez na história de Adão que ele tem consciência de pecado. Deus dotou o homem com a capacidade de livre agência. Antes da queda, o homem poderia não pecar. Até aquele momento, Adão não havia cometido nenhum pecado, nenhuma desobediência, nenhuma transgressão. Até aquele momento, ele não tinha nenhuma culpa. Ele não tinha nenhuma visão ruim de si mesmo. Mas agora, após ele desobedecer a Deus, ele tem vergonha do seu corpo. Antes da queda, a Bíblia diz que Adão e Eva andavam nus. Mas a primeira coisa que Adão e Eva faz após pecarem é fazer roupas para eles, de folhas de figueira, porque eles têm vergonha do seu próprio corpo agora. Eles têm vergonha da sua própria nudez. E eles então se sentem mal. Deus dá a ele, com essa pergunta, a oportunidade de refletir o que lhes faz
mal. Você e eu somos as únicas pessoas nesse planeta que tem essa capacidade de reflexão, de autoanálise, de avaliação de nossa própria consciência. Essa pergunta dá a Adão a oportunidade de fato e de verdade, ele medir o quanto ele está distante de Deus, o quanto ele está longe de Deus. A Bíblia nos declara dizendo: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem os seus ouvidos surdos para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e encobre o seu rosto para que não o ouça. A primeira coisa que Deus leva Adão a perceber naquele momento é que a desobediência à palavra dele, o pecado, ele traz consequências pessoais, individuais. A primeira consequência que ele percebe é que ele está indigno diante de Deus, e por isso ele se expõe. E como Deus havia dito para ele que se ele comesse do fruto proibido ele morreria, ele se expõe com medo de morrer quando ele já estava morto. A morte que Deus se referia a ele não era física. Deus não iria mandar um raio do céu cair sobre ele e fulminá-lo. Não foi isso que Deus disse. Deus disse que ele morreria espiritualmente. E agora ele pela primeira vez sente-se distante de Deus, indigno de Deus, com vergonha de Deus, com vergonha de si mesmo, com medo. Deus ele não nos criou para que nós tenhamos vergonha de nós mesmos. Deus não nos deu vida para que nós tenhamos medo dele. Deus não nos deu vida para que a gente se sinta indignos. Deus não nos criou para isso. Mas as nossas escolhas erradas, nossa desobediência à palavra de Deus, os nossos pecados nos faz sentir assim. Adão, ele, com essa pergunta, ele tem um momento para refletir sobre a sua condição. E como ele estava? Ele estava distante de Deus. Ele estava com medo de Deus. E agora? Ele não tinha mais um sentimento de liberdade diante de Deus. Ele não se sentia mais livre, tranquilo diante de Deus. Mas a palavra de Deus nos declara que Deus, ele se interessa por Adão, mesmo nessa condição em que ele se encontra. O texto nos declara que é Deus que provoca esse encontro. Logo, a Bíblia deixa muito claro que eu e você somos incapazes de buscar a Deus. Um morto não fala com ninguém. Um morto não se dirige a ninguém. A Bíblia diz: o salário do pecado é a morte. A Bíblia diz que todos os pecados instituídos estão da glória de Deus. Adão, ele tinha agora, nesse momento, algo que fazia ele se sentir impedido de se aproximar diante de Deus, bloqueado. Mas Deus lhe dirige a palavra. Deus, ele sempre vai ir ao seu encontro, ao meu encontro, ainda que eu e você nos rebelemos contra ele, desobedecendo a ele, indo contrário à sua vontade,
Ele sempre vai criar circunstâncias e oportunidades para nós refletirmos, para nós avaliarmos a nossa própria realidade humana, a nossa própria condição humana, a nossa própria condição espiritual, para que eu e você possamos ter um conselho. O Salmo 119, verso 105 diz: a sua palavra é uma lâmpada que ilumina o meu caminho, por onde eu ando. Ela me ajuda a não tropeçar. A palavra de Deus a Adão o levava a uma reflexão, para que ele pudesse perceber a dimensão do seu pecado, e ele pudesse, ao estar com Deus, ele pudesse se consertar. Deus, ele sempre nos dá a oportunidade para nos consertar. Você está vivo agora, nesse momento, é uma oportunidade que Deus está lhe dando para isso, porque mortos não se consertam. E enquanto eu e você estivermos vivos, enquanto eu e você tivermos vida, é o tempo que Deus nos dá para uma reflexão, uma autoanálise, para avaliar os nossos atos ilícitos, para avaliar os nossos erros e podermos consertá-los com Deus. Mas Deus faz a segunda pergunta a ele, dizendo: quem te disse que estavas nu? Quando Adão ouve a primeira pergunta, ele diz: Deus, eu estou aqui escondido atrás das árvores porque eu estou nu. Deus nunca tinha ouvido Adão falar que estava nu, porque também Adão nunca havia percebido a sua nudez, porque na mente dele não tinha maldade, a mente dele não tinha malícia. Mas a partir do momento em que ele desobedece a Deus, a maldade, a sujeira entra em sua alma, em seu ser. Deus sabia muito bem porque ele estava nu. Mas Deus não se refere a ele sobre a nudez física. Assim como a primeira pergunta, onde tu estás, não se referia ao aspecto geográfico, à localização física dele, e sim à condição espiritual dele. A segunda pergunta também não se limita ao corpo dele. A nudez que Deus estava se referindo e o que Deus provoca na mente dele com essa pergunta é para que ele percebesse que tipo de nudez ele se encontrava. Porque ele já havia estado diante de Deus várias vezes nu. E para Deus não tinha nenhum problema ele se apresentar diante dele nu. Não tinha nenhum problema para Deus a nudez física de Adão. Mas essa nudez que ele se apresenta agora diante de Deus leva a Deus a questioná-lo quando e nos leva a buscarmos entendermos que eu e você também não podemos estar nu à semelhança de Adão. Agora ele reconhece que havia pecado contra Deus e ele tenta cobrir a sua vergonha física com folhas de figueira, mas Deus refere-se a ele a uma nudez que vai além do físico, vai além da matéria, que é a corrupção da sua alma, que é estar despido de justiça,
que é estar despido de retidão diante de Deus. E pela primeira vez na história humana, Adão percebe o que é estar corrompido, o que é estar contaminado, o que é estar indigno diante de Deus. A Bíblia nos declara em Apocalipse 3,18 que Deus vai nos dar na glória vestes de salvação, vestes brancas. É interessante a figura apocalíptica para a vestimenta que Deus se refere que vai nos dar no céu. Aqui não é uma vestimenta física também, é apenas algo figurado. No céu vamos estar puros, brancos como a neve diante dele. Eles agora estavam percebendo a sua condição física, mas não estavam entendendo ainda a sua condição espiritual. O texto diz que, logo após eles terem pecado, os olhos deles se abriram e eles perceberam que estavam mal. E é interessante essa expressão, os olhos deles se abriram. Que olhos se abriram? É uma boa pergunta. Físico não era, porque eles já enxergavam há muito tempo. Mas os olhos deles que se abriram eram os olhos para perceber a sua corruptibilidade, perceber agora a maldade, perceber agora o mal. Até aquele momento eles jamais se sentiram mal, eles jamais olharam para si e se viram mal, mas agora eles veem o mal. A mente deles pensa mal. É possível que eu e você tenhamos pensamentos maus. É possível que eu e você nos comportemos de uma maneira má. O resultado deles terem comido o fruto proibido não foi a aquisição de sabedoria sobre o sobrenatural, porque isso eles tinham. Não foi ter a sabedoria para governar e subjugar os seres vivos do planeta. Isso eles tinham. Mas agora eles sabiam o que era o mal. Na sua plenitude. Eu e você podemos ter consciência do mal em nossa vida. Eu e você podemos ter consciência das coisas más que fazemos e do mal que os outros nos fazem também. Nós somos os únicos seres nesse planeta com essa capacidade. Adão e Eva se esconderam ao chamado de Deus porque a consciência deles estava culpada. E eles estavam se sentindo mal diante de Deus. Adão e Eva conheceram pessoalmente e carnalmente pela primeira vez o mal. Houve um momento na sua vida, na minha vida, e pela primeira vez nós percebemos o mal. Uma criança de 1 ano de idade não sabe o que é o mal. De 2 anos de idade não sabe o que é o mal. Mas vai haver um momento na nossa vida em que nós vamos ter consciência do mal em nós. E é nesse momento que nós perdemos a inocência. E foi justamente o que aconteceu com Adão nesse momento. Logo após ele ter desobedecido a Deus, os olhos dele se abriram, não para ver a glória de Deus, não para ver o sobrenatural, mas para ver o mal.
e para reconhecer o mal nas suas vidas. Eu e você precisamos ter consciência do que nos faz mal. E eu e você precisamos ter consciência do mal que fazemos, para que nós possamos, diante de Deus, tratar isso. Deus está diante de Adão, não para condená-lo, não para censurá-lo, mas para dar a ele a oportunidade de perceber o quão mal ele fez, o quão mal ele agiu. E diante de Deus, ele tinha a oportunidade para corrigir isso, para consertar isso. Deus, ele nos dá em Jesus Cristo, pela morte de Jesus na cruz, a oportunidade de consertar o nosso mal, de tratar com as coisas mais ruins que estão em nossa vida, porque Jesus Cristo é capaz de transformar o mal em bem. Ele é capaz de perdoar o mal que eu e você fazemos. Ele mesmo declara: se confessarmos nossos pecados a Deus, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Adão e Eva, pela primeira vez na história humana, na história deles, conheceram o mal. Não é agradável aos olhos de Deus viver o mal. Não é plano de Deus que nós vivamos e pratiquemos coisas más. Essa não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é: ser santo, porque eu sou santo. Seja perfeito, como perfeito é o vosso Pai celestial. Esta é a vontade de Deus. Deus não nos deu vida para que vivamos uma vida má, para que vivamos nos sentindo mal para a nossa própria consciência, mal com os nossos sentimentos maus na nossa relação humana. Mas Deus agora faz a terceira pergunta, e é interessante que Ele não faz essa pergunta para Adão, mas Ele faz essa pergunta para Eva. Por quê? Porque quem primeiro desobedeceu a Deus não foi Adão. Quem primeiro desobedeceu a Deus foi Eva. E agora, ela seria o receptáculo das consequências do mal. Porque Deus havia planejado que Adão e Eva gerassem filhos puros. Que Adão e Eva gerassem filhos santos. Uma raça santa. Mas agora Eva iria gerar um filho corrupto. E Deus então lhe faz a seguinte pergunta: que é isto que fizeste? Que é isto que fizeste? Essa pergunta de Deus para ela era uma pergunta que Deus já sabia a resposta. Ele já sabia as consequências do ato de Adão e de Eva. Tanto é que a Bíblia diz que antes de tudo existir, Deus já havia sacrificado Cristo Jesus na cruz para a salvação da raça humana. Antes da fundação de tudo, antes de tudo existir, Deus já havia planejado o meio de salvação da humanidade, e Deus já sabia que eles iriam errar. Mas Deus agora leva eles a uma reflexão. Há uma reflexão sobre as consequências para a vida deles, as consequências para o habitat deles e a consequência para a geração deles. E Deus então começa a mostrar para eles
as consequências do ato deles, consequências deles terem agido de forma incorreta. Ele declara no verso 17: maldita é a terra por tua causa, ela produzirá espinhos e cardos. Logo, Deus deixa claro para eles que haveria uma consequência para o meio ambiente onde eles viviam. Agora, o meio ambiente iria produzir dificuldades para eles. Isso não mudou desde então. O homem, pelos seus atos de egoísmo, de ganância, afetava o meio ambiente, com a poluição dos rios, dos mares, do ar, destruindo a camada de ozônio. Os raios ultravioletas estão mais fortes. Há mudanças climáticas terríveis, como a consequência dos gases estufa que têm produzido nos mares da natureza. Deus disse que o planeta vai sofrer por causa de vocês. E vocês vão sofrer no planeta que vocês vivem por causa dos atos de vocês. Deus declara para Adão: o suor do teu rosto comerás do teu pão. Agora Deus diz: você vai sofrer consequências pessoais. Você vai ter mais dificuldade para conseguir um pão, para conseguir um sustento para você e para a sua família. Nós encontramos um homem nessa posição hoje também, tendo dificuldade para sustentar a sua família. 8 milhões de brasileiros estão desempregados, foi a estatística dessa semana, no mês de março. Dezenas de milhares de pessoas passam fome no mundo. Consequência do pecado, dessa escolha errada. Logo, Deus deixa claro para você e para mim que os nossos atos podem trazer consequências para o ambiente onde nós nos encontramos, onde nós estamos inseridos, como também os nossos atos ilícitos podem trazer consequências pessoais para nós. Deus volta para Eva e diz: dará à luz com mais dores. Eva sentia dor no parto. Aí ninguém sentiu dor a dar à luz do seu primeiro filho, mas Deus diz: agora você vai sofrer uma dor maior. E só a mulher que pare um filho é que sabe a dor que é ser um parto natural. Deus diz: você vai sentir tudo a dar à luz a um filho, uma dor que você gostaria de não ter. Deus vira para o tentador e diz: agora você, serpente, vai rastejar e vai comer o coração dela. Consequências no meio selvático. Até aquele momento, nem Adão, nem Eva, nem o meio ambiente, nem o reino animal experimentaram o mal. Mas a partir daquele momento, eles estão vivenciando isso. É possível que em algum momento na sua vida, na minha vida, nós possamos vivenciar o mal. As escolhas erradas que fazemos, que trazem consequências ruins para nós. Mas eu quero dizer para você, nessa noite, em nome de Jesus, que Deus, Ele não vira as costas para você. Não importa o quanto de mal você fez, e não importa o quanto mal você seja, o que importa é que Deus está pronto a ir ao teu encontro, para tratar o mal que possa existir em nossa vida. Depois de Deus levar Adão e Eva a uma reflexão, após Deus falar com eles sobre as consequências dos seus atos,
que atingiria a eles e a sua geração. Paulo declara que por um homem entrou o pecado no mundo, e por um pecado a morte. Deus vira para eles e diz: agora vocês vão morrer. A Bíblia não diz quantos anos Adão tinha nesse momento, mas nós sabemos que alguns homens pós-queda tiveram mais de 900 anos. Mas agora Deus diz que os anos de vida de Adão têm um fim. Os anos de vida dele agora serão limitados. Os anos de vida dele agora serão reduzidos. Deus, ele não criou você e a mim para que eu e você morramos. Mas eu e você sofremos as consequências do pecado de Adão e nós vamos morrer um dia. Mas o que Deus deixa claro aqui para Adão, que os atos dele abreviaram os tempos de vida dele. Os seus atos, os meus atos podem abreviar o nosso tempo de vida. Como? É só andar 200 km por hora numa rodovia que você corre o risco de morrer mais rápido. Como? É só você comer bastante gordura e bastante doce que você corre o risco de morrer mais rápido. É só você fumar muito e beber muito que você vai correr o risco de morrer mais rápido. Nós podemos, com nossos próprios atos, reduzir o tempo de nossa vida. Adão reduziu o tempo de vida dele por causa dos atos dele. Não foi plano de Deus, não foi desejo de Deus. Mas Adão, por seus próprios atos, trouxe isso como consequência para ele. Entenda que os seus atos trazem consequências para a sua vida, para a sua família, para aqueles que servem, para os seus filhos. Os seus atos trazem consequências boas ou más. E eles podem reduzir o seu tempo de vida. Mas ainda assim, Deus está perto de você. E logo após Deus dizer todas essas coisas, nós vemos a primeira profecia em relação ao Cristo, ao Salvador para a humanidade, que é Gênesis 3,15. Deus vira para eles e diz: da semente da mulher virá aquele que vai pisar a cabeça da serpente. A serpente vai lhe ferir o calcanhar. Logo Deus deixa claro, embora ainda não muito nítido para Adão, que haveria um homem que haveria de morrer para vencer a serpente. A serpente aqui simboliza o mal, Satanás. E Deus anuncia para ele esperança, anuncia para ele a possibilidade de vida eterna novamente, que é através da semente da mulher que viria para morrer para a salvação da humanidade. Meu querido, há esperança para você. Há esperança para você. Há uma saída do mal que você possa estar fazendo. Há uma saída do mal que você possa estar vivendo. Há uma saída. E a saída chama-se Jesus. No primeiro momento em que o homem experimenta o mal, Deus mostra para ele a saída dele. A queda de Adão não pegou Deus desprevenido. Os atos errados dele não surpreenderam Deus. Deus já estava preparado para aquilo. A sua vida não surpreende Deus. A minha vida não surpreende Deus. Deus sabe muito bem da hora que você nasceu até a hora que você vai morrer. E Ele sabe de todos os seus atos. A Bíblia diz que todos eles estão escritos no livro da vida. Logo,
Deus sabe as coisas boas e as coisas ruins na sua vida, as coisas boas que você vai fazer e as coisas ruins que você vai fazer. E Ele te dá a oportunidade de encontrar com Ele para tratar essas coisas. Deus teve o cuidado com Adão naquele estado. E o cuidado que Deus demonstrou para Adão naquele dia foi dar a ele a oportunidade de começar uma nova jornada, mas não mais no paraíso. Por quê? Porque o paraíso estava a árvore da vida, e seria impecável começar da árvore da vida, ele viveria eternamente no mal. E Deus então afasta da vida. Deus não quer que você viva eternamente no mal. E Ele então cria uma outra circunstância, a oportunidade de você viver o bem em Cristo Jesus. Porque assim como a árvore da vida produziria eternidade, Jesus produz eternidade na vida daqueles que creem. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Eu sou o pão da vida. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. Deus Ele dá a cada um de nós a oportunidade de recomeçarmos e de nos restaurarmos espiritualmente. O tempo nosso de vida é a oportunidade que nós temos para nos prepararmos para entrar na glória. O povo de Israel passou 430 anos no Egito, 40 anos no deserto, até entrar em Canaã. Deus, Ele é capaz de te dar tempo para que você reflita, para que você faça contato com você mesmo, tenha uma reflexão sobre os seus atos, sobre o seu comportamento, sobre a sua negligência, a sua omissão, e você não mude, você não conserte. A Bíblia diz que depois desse encontro, Adão vai para outra parte do planeta e gera filhos e filhas segundo a sua imagem. E ele tem a oportunidade de cumprir agora a vontade de Deus, que era se multiplicar e encher a terra. Até aquele momento, ele ainda não tinha tido essa oportunidade. Ele estava em outro momento da sua vida, de preparar o mundo, de administrar o mundo. Agora, ele tem a oportunidade, ainda caído, mas restaurado por Deus, para cumprir a vontade de Deus. A Bíblia diz que ele fez roupas de folha de figueira. Eram roupas práticas. A folha secava e precisava fazer outra. E a Bíblia diz que Deus fez uma outra roupa para ele. A Bíblia diz que Deus fez roupa para ele de pele de animal. Logo, nós encontramos o primeiro sacrifício nas Escrituras Sagradas para a remissão do pecado. Porque alguém morreu para que Adão e Eva se cobrissem da sua nudez. Jesus morreu na cruz para cobrir a sua nudez espiritual, a minha nudez espiritual. Ele nos dá vestes novas, roupa nova. Ele nos dá uma nova condição de vida aqui na terra e diante de Deus. Você acredita nisso? Eu creio com todo o meu coração. Aonde você está diante de Deus?
Essa é uma boa pergunta. Aonde você está diante de Deus? O que atormenta a sua mente? O que traz medo, insegurança em sua vida? Quais são as consequências ruins que você está vivendo como consequência dos seus atos impulsivos, não pensados ou planejados? Deus me diz nessa noite que é uma saída para você. E a saída chama-se Jesus. Ele tomou sobre si na coisa as nossas enfermidades. Ele carregou no madeiro as nossas dores. E pelas pisaduras dele, nós somos sarados. Nós vamos ouvir uma música bacana aí. Eu quero convidar você a parar um pouquinho, fechar os seus olhos, pensar sobre isso que Deus me falou nessa noite. E você possa responder para Deus aonde você está em relação a Ele. Como você está. E presente para Ele as coisas que não estão bem para você.
E Jesus Cristo, Ele é capaz de fazer isso na minha vida, na sua vida, na nossa vida. Porque Ele tem poder para isso. Eu e você precisamos ter a humildade de sabermos aonde nós nos encontramos diante de Deus e como nos encontramos diante de Deus. A Bíblia diz que o coração quebrantado e contrito, o Senhor não despreza. A Bíblia diz que aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Então, vamos colocar diante de Deus, vamos colocar Ele, vamos falar com Ele, vamos pedir ajuda, vamos pedir a Ele que nos dê coragem para romper o mal. O mal é nossa vida, as coisas más que fazemos. Vamos pedir a Ele que nos dê coragem para romper com isso e começar um novo tempo, um novo momento, uma nova jornada, uma nova história diante de Deus. Voltar aquele momento inicial que tínhamos diante de Deus e que vivíamos alegres, empolgados, vibrantes. Vamos com isso. Senhor, eu te agradeço porque cada um daqueles que o Senhor trouxe aqui e cada um daqueles que estão conectados conosco via internet estão aqui e estão conectados porque o Senhor quis. O Senhor proveu esse momento para uma reflexão, para uma autoavaliação, para uma conscientização da nossa condição espiritual diante do Senhor. Da oportunidade que o Senhor nos dá para uma mudança. A oportunidade que o Senhor nos dá para dar um fim nas coisas más, nas coisas ruins em nossa vida. Espírito Santo, eu
quero invocar o teu poder sobre aqueles que estão aqui, sobre aqueles que estão conectados conosco via internet, para eles darem um basta agora, para eles dizerem agora em nome de Jesus: chega, basta, eu não quero, eu não vou fazer mais essas coisas, em nome de Jesus. Eu quero Deus, eu quero Jesus, eu quero uma nova vida, uma nova experiência espiritual em minha vida. Espírito Santo, Espírito Santo, o Senhor está aqui, o Senhor está aqui, o Senhor é poder, o Senhor nos convence, o Senhor nos dá entendimento espiritual. E queremos invocar isso nesta hora. Que tu possas nos mostrar o que precisamos deixar, o que precisamos abandonar, para que possamos gozar da alegria da salvação, gozar da intimidade contigo, gozar da presença do Senhor real em nosso ser. Senhor, eu invoco a libertação, a transformação espiritual para aqueles que carecem de Ti nesta hora, para a nossa vida, para a vida daqueles que estão ligados conosco, e que nós possamos começar de novo, possamos voltar àquele primeiro momento, ou possamos ter o primeiro momento contigo em nossa vida, em nome de Jesus, amém. Podemos sentar? Quero agradecer muito mesmo a presença da Michelle Moreira aqui. Deus possa te abençoar. Aqueles que nos visitam aí, está pertinho do pessoal que nos visita. Depois dê um abraço nele para a gente. É um prazer ter a presença de vocês. Deus abençoe grandemente. Que você possa ter uma semana muito abençoada, com muitas bênçãos de Deus na sua vida. Vou pedir aí, por favor, a nossa irmã Circusa para estar orando, agradecendo a Deus, depois da petralha apostólica. Senhor Deus Pai, nós louvamos o teu nome, ó Deus, de coração agradecido pelo momento que passamos aqui na tua casa, Deus, com os nossos irmãos, na presença do Senhor. Essa palavra que toca no nosso coração, ó Deus, possamos meditar nela, Deus, guardar, meditar no nosso coração, na nossa mente, ó Deus, e viver cada dia mais, ó Deus, buscando a presença do Senhor. Guarda, Deus, agora que vamos para os nossos lares, nos dê uma semana ricamente abençoada. É no nome de Jesus que oramos. Amém. Que o Senhor ele esteja à sua frente para te guiar, que Ele esteja à sua retaguarda para te guardar, que Ele esteja à sua direita para te sustentar, que Ele esteja acima de ti para te iluminar. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor infinito de Deus Pai Todo-Poderoso e as duas ricas consolações do Espírito Santo seja com você, meu irmão, seja com você, minha irmã, seja com o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, hoje, agora, para todos sempre. Amém. Deus te abençoe, uma semana muito abençoada para você, em nome de Jesus.